Porque está circulando por aí que os anos 90 é equivalente ao 2026 no âmbito da moda. Mas a gente sabe que moda está interligado com cultura, com economia, com história, então não é somente sobre vestir. Talvez você esteja falando, gente, não tô antenada disso, não tô sabendo dessa história, nem nada do tipo. Mas é um fato que vem circulando, principalmente com a chegada do seriado Love Story, que conta a história da Caroline Bessette, que trabalhou na Calvin Klein, uma marca muito importante no mercado da moda. Aí agora, ou você já pegou o fio da meada, você não tá entendendo nada mesmo. Mas fica aqui até o final desse vídeo, porque você vai conseguir não só correlacionar o que os anos 90 têm a ver com 2026, como também aplicar aí no seu dia a dia, se fizer sentido para você, sabe? Se fizer sentido seguir alguma tendência, ou somente ficar antenado sobre moda e vestir. Então, o que você vai ver nesse vídeo de hoje? O que a estética dos anos 90 tem a ver com os anos de 2026, a atualidade. Como usar essa tendência na vida real de uma forma mais contemporânea, mais moderna, né? Não necessariamente voltar lá para os anos 90, né? E sim trazer aquele conceito para hoje em dia. E como adaptar a estética romântica ao seu estilo pessoal, sem parecer muito infantil ou fantasiado, mas o que o romantismo tem a ver com a estética dos anos 90. O romantismo é uma das tendências de 2026 e no decorrer do vídeo você vai entender como aplicar isso, fugindo dessa ideia de romantismo estar ligado a cores claras, a muito babado e afins. Como tudo na vida, para a gente entender como chegamos nesse ponto, nessa situação, a gente precisa voltar na história. Antes dos anos 90, tínhamos ali os anos 80 e circulava uma moda, né? Tinha suas próprias tendências, o seu próprio conceito. O contexto ali, se eu fosse resumir em uma frase, e foi até uma frase que eu li num livro que fala sobre a história da moda no século XX, que era: vale tudo desde que agrade. Então, você tem que ter esse panorama. Nos anos 80, podia tudo, desde que fosse agradável, palatável aos olhos das pessoas. A gente tem, por exemplo, um ícone dos anos 80 que foi Madonna. E a Madonna realmente ali valia tudo, ela misturava diferentes elementos, a feminilidade, o gótico, o extravagante. Você via de tudo ali presente. Mas tinha um quê ali de ser palpável, ser palatável mesmo, agradava. Óbvio que não é todo mundo, né, mas estava ali dentro do aceitável. Esses foram os anos 80, uma época em que tudo era considerado possível. A gente via ali uma parte de algo que envolvia uma beleza, uma elegância mesmo, assim, simples, funcional, do dia a dia, a coexistência de vários estilos, como por exemplo, quando eu cito a Madonna. Então, nos anos 80 a gente tem um cenário que deixa de existir uma única tendência e essa moda, ela acaba sendo múltipla, viram tendências de moda. Nos anos 80 também tem um movimento muito interessante que é a alta costura deixa de ser o grande boom da moda, o que é realmente relevante. E ali cria-se um movimento de valorização de estilos próprios, próprio daquele país. Então a alta costura francesa, não que ela passa a ser irrelevante, né? Mas o cenário local de cada país, o que cada país movimenta enquanto cultura, enquanto estética, passa a valer mais. E a gente viveu muito isso, né? A gente transicionou aí nesses últimos anos no maximalismo, na estética latina, de uma forma muito efervescente. A gente viu o Brasil se difundir de diferentes formas pelo mundo, inclusive através da imagem e da estética. Então, percebe que as coisas, elas vão remodelando, elas vão e voltam, vão e voltam. Outro ponto que também foi muito forte nos anos 80 foi o extremo interesse pelo fitness. O fitness estava no vestir desde uma roupa realmente que vai para academia, essa moda desportiva, né, até aquela que vai para um cinema, para um evento. E o que não foi esse movimento aqui no Brasil nos últimos anos? Não só no Brasil, né, gente? Se você abrir hoje, por exemplo, o calendário de cultura do estado do Rio de Janeiro, tem 500 mil corridas. Todo fim de semana tem para lá de 10 corridas acontecendo. Então, nos anos 80, a gente viveu isso de uma forma também intensa. Porque aí ali você tem os itens específicos para aquele esporte. Então, é o tênis X, é o macaquinho Y, é a garrafinha Z, e isso tudo é moda, é economia, é lifestyle. Esses foram os anos 80. Percebe que são muitas características. A moda, ela não é o período inteiro a mesma coisa. Da mesma forma, aconteceu nos anos 90.
dentro dos anos X, os anos 90, os anos 80. Gente, são praticamente, não, são 10 anos, 9 anos. Então, em 9 anos, não tem como todo mundo vestir a mesma coisa, seguir uma única tendência, tá? As coisas, elas se misturam, se confundem, transicionam, principalmente entendendo os contextos geracionais, né? As pessoas idosas, as pessoas mais velhas, as pessoas jovens, as crianças, o masculino, o feminino, é diverso. E a moda pensa esses detalhes para cada um deles, tá? Até teve um momento na história da moda que teve a perspectiva de produzir a mesma coisa para todos os grupos. Não fazer diferenciação em questão, principalmente aqui no caso, de idade, né? Então, o mesmo macacão, exemplo, tá? Que seria produzido para a juventude, vai ser produzido para o idoso, vai ser produzido para o infantil, algo que a gente vê que hoje em dia não é tão uma realidade assim, né? Então, aqui é um breve resumo, um contexto, para a gente chegar nos anos 90 com essa imagem na nossa cabeça, associando aos anos que a gente vivenciou agora. Pouco tempo atrás a gente vivenciou o boom do... Vivenciou não, diria até que estamos vivenciando. O boom do Vale Tudo, valeu até Clean Girl, que era aquela coisa, né, ali, extremamente, nem a básica aquilo, né, uma coisa meio sem sal, meio sem gosto, meio sem nada, mas que tem pessoas que gostam, né, e é isso. Eu acho que o Clean Girl, ele ultrapassa um pouco o básico, mas aí também é a minha opinião, né. Chegamos aqui no mesmo ponto? Então vamos entender agora o que é o tal desses anos 90. Talvez você que esteja desse lado vivenciou com muito mais propriedade do que eu mesmo, que somente estudei sobre o assunto, o que foi a moda, o estilo nos anos 90. Anos 90 é 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Gente, tá? Então, tem ali muita coisa diferente. O que estava assim, se a gente fosse resumir, no cenário do entretenimento, das mídias, o que estava num boom? Porque através também do que aparece na televisão, e hoje em dia na internet, né? Mas naquela época mais na televisão, a gente também consegue ter um retrato falado, minimamente, da realidade, de uma massa, né? Então, o que estava em alta? Friends, aquele seriado, né, muito adorado pelas pessoas. E ali a gente vê muito especificamente os anos 90 bem descrito por uma parcela da população também, né? A gente vê ali também a transição dos anos 90 para os anos 2000, mas também estava em alta Sex and the City, que é uma moda, que é um seriado muito louvável no mundo da moda, que é referência até hoje, e a gente vê discrepâncias, né? Friends, Sex and the City. Tá? Que a proposta é diferente também do seriado, mas ambos estão retratando a mesma época, anos 90. Tá? A gente também tinha ali um grupo feminino, Spice Girl, né, uma girl band que estava super em alta, que era referência, eu acho que igual hoje, né, as girl bands do K-pop são referências de estética, Spice Girl também foi na época. O que a gente percebe então? 3 grandes características dessa época envolvia personalidade. Todo mundo tem personalidade, mas aqui estava muito presente uma personalidade forte, algo voltado para a potencialidade feminina. E um regresso, um voltar para a autorrealização. Se autorrealizar aqui é algo que está muito presente hoje em dia, num lugar de escapismo. E aqui, quando eu falo sobre escapismo, é de escape mesmo, de fuga. Assim como nos anos 90 tinha um pouco essa lógica, atualmente a gente também tem feito um movimento de fuga da realidade. E a moda, ela super abraça e respeita esse lugar. Lá nos anos 90 a gente vivia um contexto de guerra, um contexto de conflito, difícil economicamente, e em 2026 não é muito diferente. Assistir telejornal, olhar para as questões do mundo, as disputas geopolíticas, faz com que a gente tenha medo diariamente de como vai ser o futuro. O que vai ser? Isso gera um escapismo que a gente, quando traz para os conceitos, os símbolos da moda, é onde a gente consegue criar, entrar no mundo ilusório, da imaginação, né? Tem muito uma movimentação, às vezes, que acontece, voltada para leituras que rompem um pouco essa barreira da realidade, uma ficção. A gente também vê crescente de publicações voltadas para isso, tá? Gente, moda, ela retrata o mundo. Então, quando eu estou trazendo aqui um contexto histórico, falando do vestir, nunca é só sobre o vestir, não é só sobre roupa. Se você parar para reparar todos os outros contextos em volta, você vai conseguir entender como que isso interfere. Deixa eu até ler uma parte do livro que eu comentei com vocês no início, que fala exatamente sobre esse escapismo, né? A recessão e o desemprego, as guerras e o nacionalismo, por um lado, e a dificuldade cada vez maior de acompanhar a globalização política, cultural e tecnológica, por outro, dominam as perspectivas da atualidade, o que pressupõe, pelo menos num contexto urbano, a necessidade de uma certa coolness para conseguir sobreviver ao dia a dia. As profissões relacionadas com
as médias e com as médias, ó, com as mídias e com a comunicação tornaram-se muito importantes, além de manterem o cotidiano dos anos 90. A percepção é determinada por verdadeiras vagas de imagens produzidas tecnicamente que frequentemente misturam realidade virtual com o mundo real. Então aqui a gente vê o quanto o contexto político, geral, econômico, social, influenciou na forma de viver a expectativa e a realidade. O universo paralelo, não teve aí recentemente uma questão dos aliens, que eu nem acompanhei muito bem como se desenvolveu isso. Meio que isso, a gente tá tão saturado que rolam uns devaneios, umas fugas da realidade, assim. Gente, eu vou tentar falar mais alto porque o microfone descarregou. Então, não sei como que vai ficar o áudio daqui pra frente. Mas tô impondo toda a minha voz. Eu falo baixo, tá? Então, tô aqui me esforçando um pouquinho mais para terminar esse vídeo. Entendendo isso, a gente percebe que toda aquela movimentação que a gente vivenciou nos últimos anos, da autenticidade, desejo em ser autêntico, de ser natural, que ficou tão visado ao ponto de tudo ser autenticidade, ninguém sabia mais o que significava, a palavra foi esvaziada num nível tão absurdo. E aí a gente vê agora a crescente da personalidade. Será que a gente vai esvaziar isso também? Não sei. Mas os anos 90 tem essa característica de potencialidade feminina, de personalidade, e isso também está retratado no 2026. Tá, então você deve estar se perguntando como que isso se traduz na moda, na roupa, nos dias de hoje, em relação aos anos 90. A gente está falando de uma época que estava muito presente o Empire Style, né? Uma coisa mais voltada para o império, para o poder, para a estrutura. Então é isso que a gente vai ver nas roupas. Roupas com estrutura, com bom caimento, com tecido tecnológico, de boa qualidade. Vai voltar um pouquinho, bem pouco, tá, gente? Para aquela ideia de tecidos com qualidade de fato, não necessariamente para durar muito tempo. Né? A gente vê muito a presença do romantismo, que não é esse romantismo do feminino ao extremo, né? Eu vou falar um pouco mais sobre o romantismo gótico, o romantismo imperialista, que é o que vai estar mais presente, né? Os broches, os bordados, os botões dourados das camisas, das jaquetas, as golas, tudo que tem um pouquinho vintage, que eu particularmente adoro, vai estar muito presente. Então, toda essa ideia que movimentar para o poder, para a estrutura, para o controle, né, aquelas parcas assim imperialistas que tinham antes, tudo isso vai estar muito presente. E aqui, então, a gente está falando sobre símbolos, a gente está falando sobre arquétipos, sobre códigos de vestir. Não significa que você vai sair feito um rei ou uma rainha pela rua, tá? São elementos. E é dessa forma que você vai trazer para a sua realidade. Então, recapitulando, nos anos 80, era o vale tudo desde que agrade. Lembra? Já nos anos 90 é uma movimentação de menos aprovação. As pessoas estão buscando menos aprovação, menos pertencimento. Estão buscando mais a elas, abrindo a possibilidade do erro, né? Tipo, o que é erro? É quase que um questionamento. Se eu tô tentando, se eu tô me expressando, será que é erro? Nos anos 90 tinha essa percepção e agora em 2026 isso está sendo remodelado. Aquela estética clean girl ou minimalista, em que era tudo menos, que uma coisinha a mais era considerado demais, era considerado errado, inapropriado. Agora o pessoal tá meio nem aí. E como que isso chega assim, dá um exemplo concreto que eu consigo ver essa ousadia, sabe? Essa coisa que parece que é meio sem sentido, que as coisas não combinam, que tá errado. Por exemplo, um vestido de seda, um slip dress, com um casaco pesado, de couro, estruturado. É o tal high-low que muitas pessoas falam. Trazer elementos que têm códigos de vestir completamente diferentes juntos, brincando de uma forma lúdica, quase parecendo de fato errado. Muito provavelmente você está ouvindo falar sobre a volta dos anos 90 através do uniforme, né? Porque essa época tinha algo muito, assim, previsível e difundido quase como um uniforme mesmo, que era calça jeans reta, de preferência Levi's, que era assim o grande desejo das pessoas de consumo, uma calça reta da Levi's, uma camisa branca, ou somente uma camisa, independente de ser branca ou não, e um casacão pesado, um blazer pesado. Esse é o uniforme. Então talvez você vai ouvir dizer que os anos 90 estavam voltando, vai voltar a usar calça reta, camisa, casaco pesado. Beleza, vai mesmo, tá? Vai voltar tudo isso. Mas aqui eu quero que vocês tenham uma ideia de que os anos 90 vai muito além. Nele também tinha um movimento anti-fashion, disruptivo, meio largado, desleixado, assim, sabe? Que passava uma vibe despreocupado. Por exemplo, nessa época dos anos 90, a gente vivenciou diferentes
estéticas, né? Desde a glamour até a grunge, que era algo mais desleixado, teve uma movimentação de uma estética com um apelo a uma vibe de pessoas drogadas, então com o olhar caído, cabelo bagunçado sujo, uma pele meio pálida, quase tô morrendo. Então ali tinha toda uma discussão em torno também de como associar uma estética de moda a uma forma que as pessoas ficavam quando estavam drogadas, qual a correlação, como que isso também retratava a realidade. Olha a fuga de realidade, olha o escapismo na moda. E isso tudo estava ali dentro dos anos 90. No livro tem até uma frase, assim, ao mesmo tempo que era uma época desportiva e elegantemente feminina, era miserável, mas também cheia de charme, andrajosa e cuidada. Isto tudo sucessivamente, simultaneamente, por justaposição. Percebe? Os anos 90, o que estava presente era o contraste. Vamos resumir numa palavra? Contraste, é isso. Então, se a ideia está no contraste, como que você vai trazer isso para o dia a dia, para o 2026? Que a gente também está num cenário de disputa global por território, por economia, por mercado, que a gente também está doido para dar uma fugida da realidade, ir para a praia, ou ir lá ficar com os aliens, enfim. Não sei se está todo mundo nessa vibe, mas eu acho que numa massa, sim, né? Vamos fazer isso através da moda, brincando com os opostos. Por isso que vem aí o romantismo, principalmente esse romantismo imperialista, que está muito voltado para os bordados, para as peças bordadas, que eu vou deixar rodando aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para os broches, esses casacos ou cintos, acessórios que têm um formato mais arredondado, dourado. Por que arredondado? A gente vai ver muito arredondado agora. É uma preferência estética do ser humano, porque tudo que é arredondado passa acolhimento, passa mais segurança, e é tudo que a gente está querendo no momento, tá? Então, a gente vai ver isso muito presente. Um slip dress com um casaco pesado, uma calça jeans com um casaco grande. Isso estava muito presente no personagem e na Caroline Bessette, quando ela ainda era viva, uma construção estética. É sobre comportamento, é sobre moda, é uma estética 2026 que remonta um cenário dos anos 90. Vamos ver muita saia lápis, óculos ovalzinho, boleadinho, já estão vendo, né? Vamos ser bem sinceros. Veludo, cintura alta, brasão. Então, aquele mocassim que vai sair um pouco do tratorado e vai voltar mais para aquela coisa antiga, o original dele, tá? Roupa rendada assim, que tem um tule, que tem um pouco desse lado gótico, com sombras, com preto, um bom caimento, sabe? Coisas que tem volume, então, que demonstram uma certa imponência. Mas é uma imponência que ele tá conflitando com essa dinâmica de controle e de poder. Eu não sei se vocês ouviram falar, né, que a profissão, uma das profissões de 2026 e do futuro, está muito vinculada à curadoria, ao olhar técnico, de repertório, de selecionar ali o ouro dentre um monte de coisa igual. Tem alguma coisa que não é tão igual, assim, um curador, uma curadoria. E se fosse para dar uma dica, talvez, eu acho que trazer os anos 90 para a estética, né, para 2026, está muito vinculado com essa curadoria. Pegar ali, tirar a essência dos anos 90, que está vinculado a essa imposição, essa potencialidade, esse empoderamento, personalidade, voltado, assim, para estruturas, para as coisas volumosas, e trazer para o seu dia a dia na roupa. Acessórios, bolsas, detalhes que não vão fazer com que descaracterize quem você é. E eu vou deixar rodando imagens que possam trabalhar e vocês conseguirem ver como que é nos anos 90 e como você pode trazer isso hoje em dia, de uma forma mais sutil, esse romantismo mais contemporâneo, que vai se importar muito com o tecido, com a forma. Mas eu acho que, no resumo, pra gente fechar esse vídeo, tem uma frase que quando eu estava estudando mais sobre o assunto, que eu falei, cara, isso é o resumo, não só dessa correlação dos anos 90, dessa estética com 2026, mas é o resumo para se vestir. E a frase é: o que conta acima de tudo é agir da forma que nos faz sentir melhor. E nesse livro, vou deixar a foto do livro aqui para vocês, eles resumem os anos 90 dessa forma. Que é o que da personalidade. Vista-se da forma que você vai se sentir melhor, sem medo de errar, sem medo de ousar e até mesmo de causar. E cá entre nós, eu acho que hoje em dia a gente tem uma juventude muito antenada nisso, de tipo, vou usar o que eu quero usar, o que eu me sinto melhor usando. Então, eu espero que esse vídeo sirva para vocês entenderem não só o contexto da moda, o comportamento, a estética, mas perceba que o que vale mais é você conhecer o seu corpo, como que a roupa fica em você, o que é aquele código
né, daquele elemento, daquela roupa, e se tem a ver ou não com a sua personalidade, com o que você quer passar, tá? Se esse vídeo fez sentido, não esquece de deixar o like. E se você quer conseguir entender melhor como se vestir, como trazer isso pra você, como entender qual peça realmente fica melhor em você, aqui embaixo tem um link que você tem acesso direto a mim para contratar esse serviço de consultoria e a gente trocar pra você estar cada vez mais sintonizado com o que casa pra você, tá bom? Ó, beijos e até a próxima, porque moda é outro sabor.